Então, pessoal, boa tarde e boa noite. Devido a essa situação que nós estamos passando, hoje nossa aula vai ser através de vídeo. Sei que é meio diferente do nosso cotidiano, do nosso normal em prática, em sala, mas temos que fazer isso aí nesse momento. Qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo ou via telefone, WhatsApp, fique à vontade. Hoje nossa aula de ensaios vai falar de análise de vibração. A análise de vibração é um meio de manutenção preditiva muito utilizado hoje nas indústrias para detecção de falhas é, antes que elas aconteçam por completas. Então, na medida que a aula for passando, a gente vai entender por quê, quais são as vantagens de a gente ter um tipo de análise desse dentro de uma indústria, sendo que ela tem um valor agregado. Então, como que a gente pode definir a vibração mecânica? Ela é um movimento oscilatório de uma máquina ali, ou de algum componente de uma máquina, em torno de um ponto de referência. Eu tenho algo ali que está estático, que está parado, que se torna uma referência para mim, e esse componente ou a própria máquina ela está se movimentando é, através da vibração, né? Essa vibração ela pode ser destrutiva quando ela ultrapassar os limites toleráveis. Então tudo na mecânica, na engenharia, tudo tem a sua tolerância. Então enquanto ela está dentro da sua tolerância está ok. A partir do momento que ela começa a passar o limite da tolerância, ela pode ter alguma falha ali por fadiga, durante algum tempo, ela pode vir a quebrar algum componente através dessa vibração excessiva. As principais fontes causadoras ali para essa vibração podem ser o desbalanceamento, o desalinhamento, folgas mecânicas, eixos empenados, rolamentos defeituosos, uma falha de lubrificação. Essa falha de lubrificação ela pode ser uma lubrificação em excesso, uma falta, um lubrificante inadequado. A gente pode ter também algumas falhas elétricas que causam também essa vibração, engrenamentos já que estão defeituosos ou mal dimensionados, polias também com desgaste, correias com desgaste. Então, diversas dessas falhas aí que eu citei aí podem ser as fontes causadoras de uma vibração. Então, todas as máquinas elas vão ter sua particularidade. Por quê? Porque cada uma delas vai ser construída de uma forma, com componentes diferentes, suas partes móveis diferentes. Então, de acordo com os seus componentes e formas de construção, cada máquina vai ter seu nível de vibração. Então, dessa forma, assim que a gente conhece os componentes da máquina, a gente consegue saber quais são as frequências ideais e o que já não é mais ideal, de acordo com os componentes que estão instalados aqui naquela máquina. Então, os componentes mais comuns ali, eles possuem diferenças ali de vibrações, ali, particularidades de vibrações, que podem ser identificadas através do isolamento desse componente. Então, a gente isola ele através de algum aparelho e consegue saber qual é a frequência ali, qual é a vibração que aquele componente está transmitindo, e dentro de uma classe de tolerância a gente vê se está bom ou ruim esse componente. O conceito da frequência é o número de vezes de ciclos completos tomados durante um segundo ali, que a gente chama de frequência, e essa frequência ela tem uma unidade de medida que é o Hertz. Então, se a gente observar o nosso gráfico abaixo, a gente tem um gráfico de deslocamento pelo tempo, em que essa onda se movimenta dentro de um período e se tem uma amplitude. Nós iremos entender melhor como que a gente estuda essa onda nos próximos slides. Então, quando a gente começa a falar de monitoramento da vibração, quer dizer o quê? Que a gente está acompanhando ela por um certo período, para descobrir se algum componente ali do equipamento está começando a falhar. Como é que a gente sabe disso? Dentro desse acompanhamento, durante algum certo período, exemplo,
Eu acompanho o equipamento de 3 em 3 meses para ver se essa frequência que a gente estudou ali, se aquela onda, ela está ultrapassando a amplitude da vibração estabelecida pelo fabricante, que ele diz que ainda está boa essa amplitude. Então, a partir do momento que ele começa a passar dessa amplitude, a gente quer dizer que tem algum problema ali, algum componente já está começando a falhar. Então a gente começa a estudar ali o espectro, que seria o que? Aquela onda que é feita através daquele deslocamento pelo tempo da onda. Então a gente consegue isolar o componente e estudar essa onda espectral, que a gente consegue saber então se as características estão íntegras ou não, se elas já estão comprometidas ou não. Por exemplo, uma pista de rolamento arranhada, por exemplo, ou desgastada, a gente vai conseguir analisar essa onda e saber se essa pista de rolamento vai estar boa ou não. Então, como que a gente faz esse monitoramento? Como que a gente faz esse acompanhamento? Então, a gente tem sensores ali que ficam posicionados em locais estratégicos, locais já pré-estabelecidos, corretos, das máquinas ali ou de componentes que transformam as vibrações em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são encaminhados para aparelhos que registram ali alguns próprios aparelhos, eles já traçam os gráficos do espectro e a gente consegue estudar em cima daquele espectro. Ou alguns aparelhos mais novos, quando a gente coloca o parâmetro do motor, de algum componente, ele já dá o resultado, se está bom, se está ruim, se tem que trocar. Então, alguns já tem alguns softwares dentro deles que conseguem nos dar um resultado até melhor. Então, aí na nossa imagem a gente tem um coletor de vibração e os sensores que a gente chama de acelerômetro, esse camaradinha que a gente coloca no coletor e também coloca ele posicionado no local estratégico do nosso equipamento. Então, temos o exemplo de um motor elétrico aí. Esse motor elétrico ele vai ter 5 pontos de medida. Essas medidas são estratégicas. E a partir desses 5 pontos ali vão ser traçadas os gráficos. E daí a gente vai conseguir estudar esse gráfico ali, essa análise desse espectro, e vai conseguir saber o que pode estar dando um defeito no nosso motor. Se é um rolamento com as pistas danificadas, se são os elementos girantes que estão danificados, ou se tem uma folga entre rolamento e carcaça, dentre outras falhas que podem ser geradas dentro do motor elétrico. Nessa imagem, a gente está fazendo a medição radial da parte dianteira do motor superior, né? Nesta imagem, a gente está fazendo a análise radial da tampa dianteira do motor da forma horizontal. Na foto anterior a gente tinha visto na forma vertical. Agora estamos fazendo a medição radial horizontal da tampa traseira do motor. Nessa imagem a gente está fazendo a medição radial da tampa traseira do motor na forma vertical. Então, os parâmetros de vibração, como é que eles são medidos? Universalmente, as medidas são utilizadas as medidas métricas de acordo com as recomendações da ISO. Então, a gente tem algumas pré-estabelecidas ali para a gente seguir um padrão, né? Então, velocidade a gente tem no primeiro gráfico aí seria milímetros por segundo, unidade de velocidade que a ISO adotou. Em deslocamento a gente tem um micro na micrometro, um milímetro ali dividido por 1000 vezes, e aceleração que é o metro dividido pelo segundo ao quadrado, que seria a unidade de aceleração também universal. Traz de parâmetro de vibração, de acordo com a norma da ISO 2372, a gente tem os níveis de vibração com a potência de cada motor ali, que a gente transforma em classes, né? Então, quando a gente tem ali o valor da RMS da vibração, que a gente vai entender mais para frente, é um valor que a gente adota como padrão para verificar se os motores estão bons ou ruins, né? Nessa tabela, por exemplo, a gente tem bom, satisfatório, insatisfatório e inaceitável. Exemplo, um motor ali de 20 CV
que seria uma classe 1 ali, a primeira coluna em amarelo, quando a gente tem até 0,71 milímetros por segundo, quer dizer que o motor está bom. Então, quando está acima de 4,5, seria a última linha ali da primeira coluna, já está inaceitável. Quer dizer o quê? Que a gente tem que fazer alguma intervenção nesse motor para restabelecer a condição original. Exemplo, eu tenho um motor com rolamento de 20 CV que deve ser um 6212, exemplo. Ele já começou a danificar seu elemento girante, que seriam algumas esferas, e já está na hora de substituir. Minha frequência ali de vibração vai estar acima de 4,5, isso vai me mostrar no espectro da frequência, e com isso eu vou ter minha informação da hora exata que é necessário eu substituir meus rolamentos. Então, quais são os parâmetros de vibração ali que a gente deve estudar em um espectro, em função do tempo, né? Quais são os valores ali medidos dentro de um gráfico de espectro? É o pico a pico, é o pico, é o médio retificado e o RMS, que é o mais utilizado, que seria ali uma raiz quadrada média. Então, dentro dos parâmetros de vibração, o pico a pico seria um percurso máximo da onda e pode ser outro um deslocamento vibratório da parte da máquina crítico para tensão máxima ou folga mecânica limitante. Então, dentro dos valores dos parâmetros de vibração, o pico a pico seria ali então o valor máximo que a onda chega para cima e para baixo. O valor do pico seria particularmente validado pela indicação dos choques de curva de duração, porém indicam somente a ocorrência do pico, levando em consideração o histórico de tempo da onda. Seria o que? A metade ali do pico a pico, seria do ponto zero até o máximo da onda. O próximo parâmetro que nós temos seria o médio retificado, que leva em consideração o histórico de tempo da onda, mas é considerado de interesse prático um pouco limitado, por estar relacionado diretamente com qualquer quantidade física útil. Então, ele está dentro do espectro, tá ali dá para ser estudado, dá para ser analisado, mas ele está um pouco limitado em questão disso aí. O próximo a ser estudado ali, que seria o mais importante, que a gente sempre diz, que é a raiz quadrada média, que está relacionada ao RMS. Então, anotem aí, isso aí vocês vão sempre ouvir. RMS é a medida de nível mais relevante, porque leva em consideração o histórico do tempo da onda. Então, a gente tem uma onda dentro de um tempo e dá um valor de nível qual diretamente é relacionado à energia contida. Então, capacidade destrutiva de vibração. Igual a gente estava falando lá, dentro de uma amplitude, dentro de um tempo, se está dentro da tolerância, está ok. Se começar a sair fora da tolerância, já é algo para a gente se preocupar e começar a pensar na substituição ou no reparo do componente. Então, nesse gráfico, tem todos aqueles parâmetros de vibração que a gente comentou anteriormente, que seriam o nível médio retificado, que é o primeiro a ser mostrado aí no nosso gráfico. Está mostrando um médio retificado com valor de 0,637, que é o primeiro traço ali do nosso gráfico. O próximo, que seria ali o que a gente mais utiliza, que é o nível de RMS, que está dando 0,707. O próximo seria o valor do pico, que seria do zero até o nível mais alto da nossa onda, e de nível de pico a pico, que seria a somatório das duas partes mais altas da onda, passando do zero até indo ponto negativo e voltando para cima de novo novamente. Então é um deslocamento através do tempo que a gente tem o estudo da frequência de onda. Então, esse estudo de vibração, da análise de vibração, está muito voltado à manutenção preditiva. O que é a manutenção preditiva mesmo, pessoal? Aquela que a gente estuda as tendências, faz a análise de acordo com o tempo. Então, a análise de vibração está baseada no conhecimento do estado de uma máquina. A gente conhece ali como é que está o estado de uma máquina, sem ter que abrir, sem ter que desmontar nada. A gente consegue descobrir como é que está a condição do equipamento, sem ter que desmontar, sem ter que parar um equipamento. A gente consegue fazer uma análise com o equipamento em funcionamento. O exemplo que a gente deu lá atrás, o motor elétrico. A gente consegue fazer uma análise de um rolamento
sem ter que desmontá-lo ou você ter que trocar ele em específico. A gente consegue deixar o equipamento em funcionamento, fazer análise da sua vibração ali, de acordo com a frequência, sua amplitude, em determinado tempo. A gente vai saber a hora necessária de trocar o componente ou não. Então, isso está dentro da manutenção preditiva. Então, nessa imagem aí, a gente consegue ver um elemento girante desse rolamento, que seriam as esferas ali, já com um certo desgaste ali. Então, já desgastou ali, já deu alguma pequena falha, e essa falha já consegue nos ser mostrada na nossa análise de vibração. A frequência já está começando a ser alterada ali, já saiu fora da tolerância. Saindo fora da tolerância, a gente já sabe que tem algo de errado. Esse algo de errado já nos mostra um ponto de atenção. Se ainda é atenção ou se já é necessário a substituição imediata. Então, pessoal, falando das vantagens, eu diria que esse é o slide seria um dos mais importantes. Quais são as vantagens da gente ter uma análise de vibração numa indústria, por exemplo? O que é que eu ganho com isso? Sendo que eu tenho um valor agregado que não é um valor barato, mas o que é que eu ganho com isso, tendo uma análise de vibração na minha indústria? Primeiro deles, que é a redução de custo de manutenção. Então, quando a gente faz uma análise de vibração, as curvas de tendência e análise espectral, pode-se ter uma previsão de quando será necessária a intervenção de manutenção e quais serviços serão realizados, prolongando-se a vida útil de componentes, substituindo apenas o necessário. Então, o que a gente ganha com isso? A gente deixa de trocar algum componente que a gente achava pelo achismo, né, pela experiência, que às vezes não é tão eficiente, então a gente faz uma análise e troca somente o que é necessário, o que está te pedindo ali no estudo. Então, um aumento da eficiência nas intervenções de manutenção, através da indicação antecipada de elementos com falha na avaliação dos resultados das intervenções. Então, eu vou aumentar a minha eficiência, eu vou atacar somente o que é necessário, para mim ter uma melhoria de eficiência. Também tem um aumento da disponibilidade dos equipamentos e homem-hora. Se eu estou fazendo uma substituição baseada no tempo, eu ainda não tenho certeza se eu estou substituindo o componente na hora certa. Então, quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente substitui o componente baseado no tempo. Exemplo, eu troco um componente de 6 em 6 meses. Meu fabricante pede para mim trocar um rolamento, exemplo, de 6 em 6 meses. Mas esse rolamento com 6 meses, ele ainda está bom, ele foi lubrificado corretamente, ele foi instalado corretamente, as folgas de instalação estão corretas. Então, ele aumenta essa vida útil. O que a gente faz? A gente faz uma análise de vibração ali de 3 em 3 meses, sabendo que essa análise está dentro da tolerância aceitável. A gente não troca, a gente posterga mais 3 meses. Com isso, a gente ganha o quê? Ganha a disponibilidade do equipamento. O equipamento produz mais, a gente tem menos mão de obra envolvida para atacar naquele componente. Então a gente ganha diversas coisas, a gente tem diversos ganhos quando a gente faz uma análise de vibração. Uma outra vantagem que a gente tem é o aumento da confiabilidade operacional, então a gente elimina paradas ali não programadas e aumenta a confiabilidade. É o nosso cliente ali, a nossa produção, é, que tem em vista que a manutenção já está mais confiável, a gente pode confiar mais nela, porque a gente tem paradas, deixa de ter paradas não programadas. Quando a gente faz uma análise de vibração, a gente consegue é, fazer o estudo ali da tendência da falha e antes da falha acontecer a gente programa uma parada. Exemplo, eu estou fazendo de 3 em 3 meses uma análise de vibração. Então, se eu tenho de 3 em 3 meses, 4 vezes por ano. Começando ali em janeiro, a primeira está ok, a segunda também está ok, a terceira está ok. Lá no final do ano, a minha análise ela já começou a pegar alguma tendência de falha ali. Então, o que eu faço? A partir daquela análise ali, a última do ano, eu programo uma intervenção e faço a substituição dos componentes que foi necessário, que foi solicitado. Eu troco os dois rolamentos, faço a medição dimensional das tampas, dos eixos, vejo se não tem nada ovalizado. Então, faço a conferência também dos desenhos para ver se estão dentro da tolerância de folga e tudo mais.